E aí, programador TechLab, tudo bem? Vamos em frente? Vamos dar sequência aqui no nosso trabalho? Então, deixamos agora para essa etapa a construção do comando select para a tabela computador, com essa lista de 16 campos, entre eles uma chave estrangeira aqui do ID laboratório. Bom, mais uma vez, para facilitar, eu vou utilizar o Notepad++ aqui do lado, mas não é obrigatório, você pode fazer em qualquer lugar. Eu vou utilizar o Notepad++ aqui para ir construindo na ordem que nós estivermos fazendo o nosso comando. Então eu vou aumentando aqui, ó, porque o que eu quero que aconteça? Quero ter acesso a esses dados. Então vamos lá, select, e aqui tem que ser lista de campos, então nós vamos ter que colocar a lista de campos que queremos apresentar from de que tabela que virá. Bom, já podemos adiantar que nós vamos ter que usar a tabela computador, tá? E nós já vamos definir também uma ordem, que essa lista de campos vai estar num order by qualquer. Então esta aqui é a estrutura básica do comando select. Nós vamos ter aqui mais um inner join no meio, mas a gente vai fazendo passo a passo. Então, como fazer isso? Muito bem. Nós vamos colocando aqui, ó, ID computador, a lista de campos. Estou seguindo aqui, ó. Tá? Se você conseguir colocar uma visualização semelhante a essa, isso seria muito legal. Se não, você pode utilizar o Describe. Vamos utilizar o Describe aqui, ó. Tá? Então, a gente vai criando ID computador, nome. Eu vou deixar para colocar as vírgulas depois, porque tem mais uma coisinha aqui. Marca, processador, velocidade. Então a gente vai colocando todos os campos na ordem que a gente quer, tá? HD, medida do HD, SSD, medida SSD, SO, versão SO, placa, não vamos errar agora, não vou errar, né? Vídeo, monitor, conectividade e agora vem o detalhe, eu não quero o ID laboratório, eu quero saber o nome do laboratório, porque quando nós demos um select asterisco from laboratório, tabela laboratório formada por ID nome e nome, então eu quero o nome, que seja apresentado o nome do laboratório. Bom, dessa situação aqui, deixa eu dar uma organizada só para a gente ver melhor, e aí eu aumento o zoom. Dessa situação, nós temos o seguinte, ó, eu tenho o campo nome lá em cima e tenho o campo nome aqui embaixo. Do jeito que essa lista está sendo montada, o select está procurando tudo em computador. E esse nome de baixo, ele não é do computador, ele é do laboratório. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar alguma coisa que indique que esse nome aqui é da tabela computador e que esse nome aqui é da tabela laboratório. Como é que a gente faz isso? O nome da tabela, caixa baixa, computador, ponto. Tá? Então, eu teria que colocar nessa situação apenas computador.nome e aqui embaixo laboratório.nome. E por que nos outros campos não seria obrigatório? Porque eu não tenho coincidência de nome de campo. Não tem, em laboratório, não tem mais nada que tenha a mesma nomenclatura que computador. Mas eu acho que não é uma prática legal. O que eu acho legal, que é bom fazer, é o seguinte, ó, a gente coloca o nome de cada tabela em todos os campos. Mas vai ficar tudo repetido assim? Fica tudo repetido desse jeito. Olha lá. E o comando, apesar dele ficar mais trabalhoso, dele ficar mais extenso um pouquinho, deixa eu apagar essa lista de campos, ele fica mais claro na sua construção. Então, apresente da tabela computador o ID computador, da tabela computador nome, da tabela computador marca e assim por diante. Então, quando chegar aqui embaixo, da tabela computador a conectividade e da tabela laboratório nome. Tá? Muito bem. From computador. Tá, então todos esses campos que eu selecionei acima pertencem à tabela computador. Mas o select, na hora que nós utilizarmos, que ele for tentar apresentar do laboratório nome, ele vai dar um erro. Porque eu não citei, eu não disse aqui no comando select
que ele deve buscar dados, no caso, o nome na tabela laboratório. Então, nós temos que fazer o seguinte agora. Existe um relacionamento entre a tabela computador e a tabela laboratório. Na tabela laboratório, nós temos a chave primária ID laboratório. Na tabela computador, nós temos a chave estrangeira ID laboratório. Então, nós temos que descrever tudo isso aqui num comando. Então, ele funciona assim, ó, inner join. Então, vamos entender inner join como se fosse acrescente, além da tabela computador, acrescente nessa consulta a tabela laboratório. Tá legal? Só que agora, além disso, eu tenho que dizer como que é o relacionamento. Chave primária, então, na tabela laboratório, ID laboratório, chave estrangeira, na tabela computador, ID laboratório. Então, como é que a gente faz isso? Escrevendo laboratório. Então, lá em laboratório tem um campo chamado ID laboratório, que vai ter o mesmo valor de computador, ponto, ID laboratório. Vou diminuir aqui o zoom, vou aumentar um pouquinho aqui, ó, para o comando poder ser visualizado totalmente. Então, essas duas linhas, elas indicam onde eu vou buscar essa lista de campos. Apresente essa lista de campos. Tá legal, mas aonde que eu vou buscar os valores? Essas duas linhas indicam onde eu vou buscar. E por que são duas? Porque nós temos duas tabelas sendo citadas aqui na lista de campos. A tabela computador e a tabela laboratório. Tá legal? Bom, vamos aqui dar uma olhadinha no seguinte. Para cada... Agora eu vou descer e eu venho aqui embaixo, ó, naquele select que nós fizemos. Cada coluna ela tem um título, mas eu não quero que seja apresentado esse título ID computador. Eu não quero que seja apresentado esse título nome, esse título marca. Eu quero colocar aqui títulos que quando formos construir o código PHP, então, olha lá, esse daqui é o arquivo computadores.php. Eles me ajudem, eles facilitem a construção do meu código. Então, para todos eles, nós vamos ter que colocar aqui uma cláusula as. Esse as seria, olha, você vai apresentar lá da tabela computador o ID computador, mas eu quero que... Deixa eu só pegar o MySQL aqui, ó. Eu quero que aqui venha escrito outra coisa. O que? As ID computador, vírgula. Agora a gente vem fazendo isso um por um. As nome computador. As marca computador. Perceba que a estratégia de construção de nome que eu estou usando é o nome do campo em caixa baixa e o nome da tabela, utilizando o lowercase. Então, as processador computador. As velocidade computador. As RAM computador. Então, eu vou até fazer o seguinte, ó, já vou dar um Ctrl C aqui no computador, vírgula, porque, né, as HD, olha lá, computador, vírgula, as medida HD, não pode errar aqui, senão vai dar medida HD computador, as SSD computador, as medida SSD computador, as SO computador, as versão SO computador, as placa, eu já ia colocar a placa de vídeo de novo, hein? Computador, as monitor computador, as conectividade computador, e aqui, ó, as nome laboratório. Tá? Olha o comando como é que ficou grande, mas tudo bem, é isso mesmo. E olha que nós vamos construir, nós não, né? Mas na vida profissional nós vamos construir comandos ainda maiores. E como é que nós queremos que essa listagem seja apresentada? Então nós queremos que ela seja apresentada pelo nome do laboratório, vírgula, nome do computador.
Então, dessa forma, serão apresentados primeiro todos os computadores do laboratório, por exemplo, IoT, e aí ó, vem IoT 1, IoT 2, IoT 3, IoT 4, depois nós vamos cadastrar alguns na sequência aqui, quando tivermos o projeto já praticamente finalizado, e aí a gente vai ver de novo esse order by com 2 campos funcionarem de uma maneira legal. O que nós precisamos ver se isso daqui está funcionando? De que jeito? Seleciona, copia, vem para cá e cola. O meu Windows pergunta, olha, tem várias linhas, você quer colar? Legal, quero colar assim mesmo. Quando eu der o Enter, perceba que não deu erro. Eu vou diminuir o zoom o máximo que eu puder, eu não sei como é que vai ficar a visualização para você. Mas olha, essa consulta que foi feita aqui em cima é basicamente a mesma consulta que foi feita aqui embaixo, com a diferença que, no finalzinho, ao invés de apresentar o ID laboratório, o nome do laboratório e os títulos das colunas, de acordo com o que nós estabelecemos que vai auxiliar na programação, lá no PHP. Tá? Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho, aqui fica mais difícil de ver. Mas olha, ID computador, nome computador, marca computador, ao invés de ID computador, nome, marca e assim por diante. Então o comando deu certo, nenhuma mensagem de erro, é esse comando aqui, select, desse tamanhozão, que a gente vai transferir lá para o nosso arquivo computadores.php. Tá legal? Nós estamos aqui com praticamente 12 minutos dessa videoaula. Para ela não ficar muito longa, vamos encerrar por aqui. Não perca nada, deixa tudo aí, né? Eu vou deixar aqui, ó, no meu Notepad++, e daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência e aí nós vamos trabalhar lá no PHP. Então até já, daqui a pouquinho nós voltamos. Um abraço.